se liga nesse trecho aqui do pessoal do F90, programa da ESPN. Eu olhei de primeira e falei, cara, isso não tem pé nem cabeça, né? Mas você vai ouvindo os argumentos, depois você olha uma opinião de algum outro torcedor, fala com um amigo, e aí começa a ter um pouco de sentido, porque aqui o pessoal discute dois caras muito fodas nos seus times, né? O Dudu no Palmeiras e o Gabigol no Flamengo. O Dudu completou 9 anos de Palmeiras, Gabigol 5 anos de Flamengo, ambos muito vencedores, e eles discutem isso aqui, tem bons argumentos, tá? Antes de eu te perguntar pra você quem é mais ídolo, né? Óbvio, alguns aí já tem a resposta na ponta da língua. Vamos ouvir o argumento dos caras e também aqui conversar, né? Discutir, debater, igual a gente sempre faz. Então vamos junto aí. Antes de eu dar play, que eu peço pra você, se tá nesse vídeo, cara, por favor, faz aquela boa e deixa o like no vídeo, tá? Você que já é da casa, você que caiu nesse vídeo aqui, mas não faz ideia, não tem problema, fica aí até o final, tá? Que aí se você curtiu o vídeo e os nossos argumentos também, você deixa aquele like maroto, tá? Vamos junto aqui, ó, Dudu e Flamengo. Quem é o Dudu e Flamengo? Dudu e Gabigol. Quem é mais ídolo? Vamos junto. Programa, vamos falar sério agora. Agora vamos ao Dudu. 433 jogos, 88 gols, 96 assistências. 12 títulos. Tem um título a mais que o Gabigol, mas tem mais tempo também, 9 anos. 2 vezes campeão da Libertadores da América. Gabigol também tem 2 títulos. 4 títulos de Brasileirão. Uma Supercopa do Brasil, uma Recopa, uma Copa do Brasil. 3 vezes campeão paulista. O número de títulos aí tem uma semelhança, né? 2 Libertadores, 3 estaduais, uma Copa do Brasil, Supercopa. Cagaram um pouco, né? Pouca coisa, né? Maior vencedor da história do clube com Ademir da Guia e Junqueira. Só isso. Pô, como comparar 9 anos com 5 anos, mas, cara, 5 anos do Gabigol bem intensos, né? E olha, a gente fala 9 anos do Dudu no Palmeiras, uma raridade, por que é que fica 9 anos num clube hoje em dia? Mas, cara, 5 do Gabigol também é tempo pra caramba num clube brasileiro aqui. O Dudu só teve um hiato, aquele momento que ele saiu, foi pro Catar, né? E depois acabou voltando para o Palmeiras, quando o Palmeiras até ganhou um título ali de Libertadores, né? E ele participou de 2 jogos, acho que na fase de grupos e tal, depois saiu no primeiro título do Abel como treinador do Palmeiras. Segundo de Libertadores do Palmeiras. Então vamos à pergunta. Eu acho que eu vou começar com o Fábio Luciano. O que vocês acham? Também acho. Quem tem de idolatria é eles. Eu me pronuncio. Eu acho que tem 2 caras aqui que entendem de idolatria. Eu, Zé Elias e Fábio Luciano. O cara é bom. Não, é demais. Pô, quem não conhece, até se gosta de mim aí, né? Alguém é uma coisa. Quando milhões gostam das pessoas, aí é uma outra conversa. E aqui a gente tem 2 especialistas no assunto. Fábio Luciano e Zé Elias. Vou passar a bola para o Fábio Luciano. Tá difícil? Eu não consigo, William. Vai ajudando, a gente vai te ajudando. Primeiro, boa tarde a todos, né? O nosso boa tarde aqui já foi dado. E, enfim, boa tarde a todos que nos assistem. Eu não consigo cravar quem é mais ídolo na história do futebol, por exemplo, porque são 2 caras que os números mostram, né? A importância que eles têm para os seus clubes, William. Então, assim, a idolatria é estabelecida, né? São caras que têm o respeito do torcedor, que têm conquistas importantes, que com certeza quando saírem dos seus clubes estarão marcados na história, né? Terão uma importância muito grande com relação à história de Palmeiras e de Flamengo. E acho que tem uma história ainda a ser escrita, né? Eu acho que, né, terão mais tempo de casa, pela qualidade que tem, pela história já que escreveram. E, enfim, não é fácil, eu acho que isso não é fácil você se tornar ídolo, o tamanho desses caras em clubes como Palmeiras e Flamengo. Então, assim, são clubes de muita pressão, de muita responsabilidade, de que o torcedor cobra títulos a todo ano, principalmente a partir de alguns anos, né? Porque são clubes que investiram demais na estrutura, investiram em elencos qualificados, e aí tem uma disputa também de vaidades dentro do grupo. Então, são jogadores muito importantes, jogadores gigantescos e que são ídolos realmente, assim, né? É lógico que a gente pode olhar para a história e ver jogadores maiores, né? A gente pode ver, colocar o Zico no Flamengo, o Ademir da Guia no Palmeiras, mas são jogadores gigantescos e de uma história vencedora e que chama muita atenção, com certeza. O Dudu não está mais perto de Ademir da Guia, por exemplo, do que o Gabigol do Zico? Então, e a gente, assim, o Dudu é difícil falar, né? Porque, assim, eu me sinto mais à vontade, William,
e acho que as pessoas podem entender isso quando eu falo de Corinthians e Flamengo, né? Porque eu joguei. Ponte. Não, mas aí a gente... Você não foi ídolo na Ponte? Tem o de cá, né? Tem o Messi de cá, isso. E a Ponte também. Vou colocar a Ponte também. Ele engana falando que é corintiano flamenguista, ele é Ponte. Não, eu sou Ponte, Eu sou Ponte, isso eu não escondo de ninguém. Flamengo e Corinthians da Libertadores? Tu lembra que teve Flamengo e Corinthians na Libertadores? Sim. Eu sou Ponte, ele corria com essa direto. Sim, é isso. Assim, mas eu me sinto mais à vontade em falar desses clubes, né? Porque, assim, eu entendo um pouco o sentimento do torcedor, né? A maneira como eles enxergam os seus ídolos, o que é necessário para você conquistar essa idolatria. O Palmeiras eu olho um pouquinho mais de longe, né? Porque eu respeito o torcedor, né? Os seus ídolos, a sua história, mas acabei não vestindo a camisa e, enfim. O Dudu é um grande jogador para o Palmeiras, colocando o Dudu em questão, né? Assim, eu não vou colocar que é maior do que o Ademir da Guia, porque eu acho que não são só conquistas, né? Eu acho que o ídolo, ele representa algumas coisas a mais, sabe? O cara tá 9 anos. Isso, identificação, enfim, exemplo para os mais jovens, o respeito à camisa, mas é muito tempo. É muito tempo. Eu fiquei na média de clube de 3 a 4 anos em cada clube que eu vesti, que eu trabalhei. 9 anos é muito difícil você permanecer, né? Você tem que ter esse algo a mais que se fala. Tem que ser exemplo no dia a dia, você tem que ter uma energia muito boa, tem que ser um vencedor na carreira para você permanecer. Então é isso, William. Assim, da minha parte, ficam os elogios a esses dois caras que construíram e vêm construindo uma história incrível no futebol, principalmente com conquistas de respeito dos seus companheiros, respeito do torcedor. Agora, essa pergunta de quem é mais ídolo, eu particularmente, eu não consigo apontar. Ídolo é uma coisa muito pessoal, subjetiva e que cada um tem um critério muito específico. Eu não lembro do Dudu passar por uma situação assim no palco. Quando ele volta... Isso também não torna um mais ídolo que o outro. Acho que é uma situação que pondera. É só comparativo. A gente vai ficar comparando várias coisas aqui dos dois, né? O Dudu, no retorno, ele fica na reserva, volta aos poucos e tal, e mesmo insatisfeito, ele não cria muito caso, aceita e tal, e depois volta à titularidade. E fez uma falta imensa pro Palmeiras aí no ano passado. Fala aí, Zé. Tudo bem, e você? Cara, uma coisa que talvez a gente só tenha noção, né, do tamanho, tanto não do tamanho literal do Dudu, né, do tamanho tanto do Gabigol quanto do Dudu, que é quando eles se aposentarem. Porque eles são maiores que muito clube. Se você puxar os títulos, tanto do Gabigol quanto do Dudu, eles são maiores que muito clube. São dois gigantes do futebol brasileiro, é que nem o Marcos, né, cara? Eu só consigo dimensionar o que é o Marcos hoje na história do Palmeiras depois que o Marcos parou, né? É a mesma coisa o Abel. Eu não consigo dimensionar o que é o Abel hoje na história do Palmeiras. Eu provavelmente só vou ter essa conclusão quando o Abel... espero que demore, né? Quando o Abel sair do Palmeiras. E assim, eles... falarem dessa idolatria, eu creio que 9 anos, cara. 9 anos é uma era. 9 anos do Dudu é uma era. O Gabigol, beleza, né? Tá um tempo considerável ali. Só que o Gabigol, ele pegou o terreno plantado, né? O Gabigol entrou num Flamengo já reconstruído, num Flamengo já com dinheiro. O Dudu, ele é literalmente o símbolo da reconstrução do Palmeiras, né? Então, assim... Se você pega o Dudu, comprou um projeto, o Dudu tinha proposta do Corinthians, tinha proposta do São Paulo, o Dudu ele trucou, né? Com nada, o Palmeiras não tinha nada, o Palmeiras tinha simplesmente a lábia do Matos, né? E um Palmeiras vindo em ascensão ali, porque o Palmeiras sai de 2014 já justamente para tentar montar um time forte, vem com patrocínio, Paulo Nobre roubando a casa, o Matos querendo trazer todo mundo. Ali ele literalmente confiou. Já o Gabigol, cara, o Gabigol vem para jogar numa seleção, tá? Se você puxa o Flamengo 2019, ele vem para jogar numa seleção. Então assim, já não dando meu veredito, mas já pendendo um pouquinho a balança, eu acho que e se a gente fosse colocar ídolo, né, no seu significado quase que literal, o ídolo ele não é só título, né? Se você também comparar aí, o Gabigol e o Dudu devem ter quase a mesma quantidade de título, mas o Dudu ele passa por momentos ruins, ele pega o Palmeiras num momento pior até de aposta, né? E assim, a torcida do Palmeiras nunca considerou que o Dudu deveria sair do Palmeiras, né? Já a torcida do Flamengo, inclusive ano passado, já falou, acho que já deu pro Gabigol, né? O Gabigol não é mais o mesmo. Então assim, né? Já adiantando um pouquinho aqui a minha opinião. Não, eu leio, né, algumas coisas assim, alguns negócios de filosofia por conta do meu sogro e tal, que eu aprendi e tal. E eu vivi 3 anos na Grécia. E na Grécia a gente conversava muito e tal, e eu vou pegar uma
o que fala, né? O ídolo, o que significa o ídolo na Grécia, né? Que agora é alto nível aqui. Não, diferente. Agora é diferente. Eu tô falando porque seria injusto. É demais, hein? Seria injusto eu achar que o Dudu é mais ídolo do que o Gabigol, que o Gabigol é mais ídolo do que... E eu fiquei pensando assim, qual a melhor definição que eu posso dar para esses dois casos, né? Tu voltou 2024 lá em cima, hein? Não. Cara, alto nível. Rafa. Não, eu tô... E aí, tá nem parecido o que está aqui como definição é o seguinte... O bloco tá no linha de passe, hein, Zé? Tá louco. É originalmente um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina. Frequentemente é associada a ele poderes sobrenaturais ou propriedade de permitir uma comunicação entre os mortais. É exatamente o que existe, é a emoção do futebol de uma arquibancada para o campo. É a comunicação. Eu sempre digo que você tem que ter nos seus clubes, ou dentro de 11 jogadores, aquele jogador que se comunica com a torcida. Aquele jogador que você está ali e os caras se identificam, que esse cara me representa, e ele consegue, através do que o jogador faz em campo, entrar na vida mais íntima, né? Na parte mais íntima de um torcedor. E esses dois caras conseguem fazer isso. Seja no ódio, seja na alegria, na raiva, muitas vezes de xingar, né? O Gabigol, marrento e tal, mas o Gabigol faz o gol, vai lá, faz assim, os caras já começam a delirar. Eles entram na cabeça da galera. O Dudu também é aquele meio mimi, né? O Dudu é meio... reclama, e o cara... O Dudu evoluiu nisso também. Reclamação, de tomar cartão. Faz o gol e sai comemorando e todo mundo já esquece justamente por conta disso daí. Essa capacidade que esses caras têm de se comunicar através do jeito deles, do jeito próprio deles dentro de campo, com o torcedor. Se identificar. Vocês falaram aqui sobre idolatria, né? Sobre a questão de nós termos sido jogadores e identificados com algumas torcidas, muito por conta disso. Eu não fiz nada forçado para que eu pudesse ser reconhecido do trabalho. Eu acho que o Fábio também, acho que ninguém aqui faz isso, mas essa questão de ser o natural, muitas vezes faz com que as pessoas se identificam. E eu acho que é exatamente isso. É a comunicação natural de um sentimento que existe entre jogadores e torcedores. E esses caras conseguem fazer isso de forma perfeita. Ficar 9 anos no Palmeiras, fazer o que o Dudu fez, porque gera um desgaste. Não é fácil também. Mas, cara, olha só que interessante, né? A gente pode discutir aqui quem é mais ídolo ou não. Ou você pode chegar numa conclusão de que não tem mais ídolo. Mas você tem o mais odiado. Sem dúvida nenhuma, você tem o mais odiado. Se você fizer uma pesquisa no Brasil aí, ó, você pergunta pro palmeirense, né? Pergunta pro palmeirense se ele quer o Gabigol aqui e se o flamenguista quer o Dudu lá. Provavelmente 80% dos flamenguistas, 70%, vamos reduzir um pouquinho a margem de erro aqui, gostariam de ter o Dudu no Flamengo, tá? E 50%, você pode reduzir essa margem até para menos, 50% dos palmeirenses gostariam do Gabigol aqui. Então, assim, isso diz um pouquinho, né? Porque o ídolo, como disse aí até o próprio Zé Elias, o Fábio Luciano, o ídolo ele transcende só ser títulos, né? Só ser títulos, só ser boas marcas. O ídolo tem que estar ali na fase ruim, ele tem que muitas vezes identificar o quanto ele é valorizado pela torcida, né? Isso tem que ser medido, o quanto ele é valorizado pela torcida. E, sinceramente, cara, por idolatria, assim, o quanto ele é valorizado pela torcida, em uma fase do Dudu, a torcida pouco xingou e desvalorizou o Dudu. Se você tem aquele episódio do Boca Juniors, se eu não me engano, né, que ele tá lá na Argentina em 2018 eu fui pra Argentina nesse jogo, inclusive, que até que meia dúzia de gato pingado que vai lá xingar o Dudu, né, meia dúzia de gato pingado, essa é real. E aí os caras cornetam, dão uma cornetada do Dudu, mas você tirando episódio de confronto com a torcida, assim, foi só esse episódio. O Gabigol já teve um monte, de cobrada, sendo buscado na noite, etc e tal. Na minha opinião, tá, o meu veredito aqui, se você... Óbvio, é muito particular, cada torcedor aí tem a tua opinião, mas pra mim, se você chegar e comparar, o Dudu, ele representa um peso maior na história do time, na minha opinião. Se você botar o Gabigol, acredito, inclusive um palmeirense aqui pode ficar bravo comigo, tá? Talvez o Gabigol, em questões de finais de Copa, o Gabigol decidiu 2 Libertadores pro Flamengo. Talvez o Gabigol possa até ser um pouquinho mais decisivo, tá? Mas o Dudu, em questão de peso, de importância pro time, o Dudu é mais importante. O Dudu é aquele cara que, não tá fazendo gol todo jogo, mas o Dudu, o que ele gera de jogo, o que ele joga de responsabilidade nele e o que ele representa, tanto pra torcida quanto pra transição do clube, cara, na minha opinião, acredito que o Dudu seja mais ídolo que o Gabigol, hein, cara? Na minha opinião.
né? Mas enfim, o que você pensa? O que você achou dessa discussão dos caras aqui, né? O que você pensa? Deixa a tua opinião aqui. Quem que pra você? Né? Vamos tentar deixar o clubismo de lado. Eu sei que você é palmeirense, né? Mas vamos tentar avaliar friamente as coisas aqui. Gabigol é um puta jogador, tá, cara? Mas pros times, tá? Aqui a gente não tá comparando quem é melhor, não, tá? Mas a gente tá colocando aqui o peso na história dos times. Pra mim, Dudu representa uma mudança maior, porque o Dudu pega um Palmeiras esfacelado, né, cara? Dudu pega um Palmeiras esfacelado, vamos junto, e reconstrói o clube. O Gabigol já vem ali com o terreninho plantado. O que você pensa a respeito aí? Deixa a tua opinião, tô curioso pra saber. Fechou, rapaziada? Tamo junto e avante palestra.